Toda quinta-feira, o Guto Graça traz pra gente um resumo do que está acontecendo nas redes. E hoje, Guto, a gente vai começar falando sobre o coronavírus, né? Você está acompanhando desde o início dessa pandemia, o que as redes estão falando, as pessoas estão falando. Dá para fazer um cenário, um quadro do que a gente viu, do que a gente está vendo agora? Guto, bom dia para você. Bom dia, Barão, Carlos e audiência da Barão. E sem nenhuma arrogância ou pretensão, mas acho que 10 ou 11 de março, num programa no Rio de Janeiro, eu perguntava, cara, por que não se decretava a pandemia? E parece que 24 ou 48 horas decretaram. Aí um ouvinte mandou brincando, pô, o pessoal da OMS ficou ouvindo o Guto Graça na Band News. Mas enfim, brincadeiras à parte, Barão, a gente vem realmente monitorando isso, monitorando hábitos e comportamentos. Até uma brincadeira que eu digo que é ilustrativo, em 2014 ou 2015, teve uma entrevista que uma criança invade, uma entrevista da BBC que uma criança invade, quando o entrevistado estava, a mãe corre atrás com a calça saindo do banheiro. É uma cena meio que dantesca que virou notícia. Por que isso deixa de ser notícia? Porque a gente ficou inserido nisso, começa a ter algumas normalizações. E, Barão, as redes elas revelam muito nessas normalizações, nas buscas, nas interações. Vamos abrir os 5 temas que respondiam em março por 85% do assunto Covid. Você tinha, em março, como evitar, como pegar, o álcool gel, lockdown, casos de mortes e leitos. Você tinha 5 itens que resumiam a massa do que vinha como coronavírus. A gente passa um ano de pandemia. A gente continua tendo o assunto lockdown, leitos, casos e mortes como sendo muito presentes. A diferença é que saiu o álcool gel e o como evitar, e entra no lugar do como evitar, entra o assunto vacina. No lugar do álcool gel, entra as formas de tratamento e tratamento precoce. Ou seja, a gente fica muito aprisionado muito além da máscara nos nossos rostos. A gente está realmente aprisionado num tema que interage com tudo o que a gente convive, com o futebol, com as nossas vidas, e está aí o resultado. Nossa, mostra mesmo onde a gente está, né, Guto? É impressionante, parece coisa de quem faz leitura de cartas e de tarô, essas coisas, nada disso, é só a realidade. E aí, Guto, tem uma diferença também com relação a alguns termos, porque no ano passado, quando se queria ideologizar, né, o vírus, a pandemia, o pessoal usava o termo vírus chinês, né, que a gente sabia que foi um termo que ficou restrito um pouco a uma parcela, né, que se identifica pela ideologia. Agora, o caso do termo variante brasileira, não é isso que está acontecendo, né? Esse termo pegou internacionalmente? Não. Pegou, e Carla, a China teve alguém que defendesse, teve alguém que desse o argumento da ideologização. O Brasil não. O Brasil, ninguém foi defender. O termo variante brasileira campeou o noticiário, junto com notícias péssimas sobre os recordes brasileiros. Ou seja, você consegue ter de dezembro para fevereiro, março, um aumento de citações negativas do Brasil em imprensa internacional com engajamento, ou seja, com comentário de notícia superior a um pouco mais de 10%, 10,3%, 10%. Ou seja, é muita coisa de percepção negativa. Lembrando que percepção negativa, quando você não reverte, não apresenta fato novo, ela só tende a ampliar. É uma coisa quase que física, quase que biológica, natural. Se você não corta aquela percepção que vem no sentimento negativo hoje, digamos, com a marca Brasil, para vários motivos, você acaba tendo o quê? O aumento dessa percepção negativa, cara. Não tem mágica, não tem carta de tarô. Tem, assim, digamos, ciência no sentido quase que biológico. Se você não debela algo na percepção, é igualzinho uma infecção. Ela vai crescer. Ô, Guto, de novo, a gente acompanhou nessa última semana, né, as redes sociais em polvorosa após uma decisão que acabou levando o youtuber Felipe Neto para depor na delegacia, né? A gente está acompanhando cada vez mais um endurecimento dessa história do direito de cada um se expressar, da palavra, né, da forma como cada um se manifesta nas redes, né? A famosa história do limite, né? Tem limite, não tem limite? Como é que ficou essa discussão também nas redes? Olha, Barão, as discussões, primeiro eu queria até, eu que
dificilmente emito opinião, eu tenho que emitir uma opinião aqui, que a censura ao Felipe Neto é tão grave quanto a censura a um deputado pelo que fala. Ponto. Não é questão de preferência. Não é preferir Felipe Neto ou preferir o deputado bombado, por exemplo. Cada um que tenha o limite da lei para ser responsabilizado pelo tal. Mas a censura, ela é perigosa, vá para qualquer lado. Vá para o lado de quem você goste ou para o lado de quem você não goste. No caso da censura do Felipe Neto, o que chama a atenção? Você acaba já tendo uma polarização entre um presidente que se comporta muito bem e bem assessorado por uma equipe como um influencer, que bate de frente contra um influencer que tem 40 milhões de pessoas, como no caso do Felipe Neto. O delegado que ele vai depor é o mesmo delegado que já o indiciou, ou seja, tem uma série de elementos que criam uma narrativa de defesa do Felipe Neto. Felipe Neto, lembrando de redes, é uma pessoa com 40 milhões de seguidores. Natural que exista algum tipo de reação. E qual foi a reação? Junto com a insatisfação, Felipe Neto ganha o peso de um ente político e o que acontece? Vai para a rede. Quando vai para a rede, você tem o seguinte desequilíbrio. Começa a ter crítica a ele, a turma começa a subir hashtag, por exemplo, Bolsonaro genocida. Para a gente entender a hashtag Bolsonaro genocida, ela teve 5% de associação direta com a censura do Felipe Neto ou em tweet duplo. O que é tweet duplo? Eu subo alguma coisa falando mal de fulano e em seguida, no limiar ou no mesmo tempo de postagem, eu subi uma favorável. Ou seja, você teve uma reação, digamos assim, de troco. Vai censurar ele, vamos subir alguma coisa. De uma forma natural. Não é que o Felipe Neto tenha subido ou os seguidores dele, mas acompanharam isso de uma forma. E cresceu o assunto, não é inevitável. Só que a gente, se ficar em guerra de hashtag, o país não anda. Barão, Carla, eu acho que a gente tem que entender que presidente é botar a faixa presidencial e cobrar atitude de presidente. Pelo menos aí, novamente, é uma opinião pessoal. Mas tem um grupo que é muito forte, que faz apoio, né, ao presidente. É quase que um exército, né, digital, virtual, que acompanha o presidente da República. E aí a gente pode associar também, Guto, a essa pauta que foi a escolha da cardiologista Ludmila Rajar para assumir o Ministério da Saúde. Foi uma escolha muito rápida, mas que ela acabou sendo alvo, né, desse exército virtual, acabou sendo alvo de denúncias e xingamento, não, denúncias nada, né, de agressões, na verdade. Agressão. Carla, assim, Carla, Barão e ouvintes, para a gente compreender, novamente, não tem juízo de valor. É para a gente primeiro entender. Quando o nome dela veio, e a gente viu, assim, quando veio no primeiro momento e viu qual era o passado digital que ela tinha, eu falei, epa, o que está acontecendo? Eu não entendi a escolha inicial por tudo que ela já havia dito e falado. Não entendi. Barão, Carla e ouvintes, se alguém tiver entendido a escolha, o lançamento inicial do nome dela, por favor, como é que é? Cartas para a redação, porque eu não compreendi, não consigo entender mesmo. Ok, foi escolha da negação. Olha, os ataques principais, Carla, eles aumentam incessantemente após a negação dela. Após a negação dela, eu acho que a gente tem que compreender esse volume aqui, que ela passa a ser, em rede de apoio ao presidente, por 24 horas, a pessoa mais criticada. Ela conseguiu ganhar do Lula e do João Dória por 24 horas em rede bolsominion, de bolsonaristas, de apoiadores, de extremados, e o vídeo dela tocando para Dilma, que você pode até musicalmente criticar ou qualquer outra coisa, subiu de uma forma que parecia que ela tinha feito algo muito errado de ter tido um paciente. Então, paciente para mim, seja Dilma, seja Bolsonaro, você é médico, ela tinha sido um convite. Eu não entendi o volume de ataque. Aí você deixa a pergunta, eu não estou afirmando, seria machismo? Será que é machismo quando você vai para uma rede de bolsonaristas e vê muito ataque à deputada Joyce de uma forma assim excessiva? Seria machismo? Seria machismo o ataque que a médica recebeu? Ou seria só por uma ilação do que acham de posição política? Não sei, Barão, é para a gente repensar e entender essas movimentações. Pois é, a escolha da médica, doutora Ludmila, teria a ver com o Centrão, né, Guto? Que agora formou mais do que nunca a base de apoio
do presidente Bolsonaro. Mas como você falou, o passado recente dela é um passado de negação ao que a gente está acompanhando nas políticas da saúde do governo federal. E aí a chance de dar certo era nenhuma, né? Como acabou não dando no fim das contas. Mas aí gerou de novo esse debate nas redes, né? Fora Ludmilla, antes mesmo de ela entrar e tudo mais. Essa loucura que a gente está vendo nesse momento do país, em que muitas vezes um nome de alguém que vai ocupar o ministério é colocado antes para saber qual vai ser a reação, né? Se as redes acabarem se manifestando contra, em especial a base do atual governo do presidente Bolsonaro, aí volta atrás tudo, né? A gente já viu isso em outras ocasiões. E não deu outra, no caso da doutora Ludmilla, que acabou não ocupando o Ministério da Saúde. E, enfim, essa tentativa agora de ver se vai dar certo e tudo mais, apesar da palavra oficial ser de manutenção do que já foi feito pelo Pazuello, que, convenhamos, foi um dos piores ministros, se não o pior, da história recente da saúde do Brasil. Barão. Guto! Fala, Carlinha. Posso só perguntar uma coisa bem rapidinha pro Guto? Guto, eu tô pirando muito, tô paranoica se eu ficar preocupada com esse dado que você trouxe aqui da questão do uso do termo variante brasileira pelo planeta. Essa marca vai ficar na gente por muito tempo? Será que a gente consegue medir isso de alguma forma? Quando começar a vacinar, quando a gente começar a apresentar resultado, Carla, fatos e números convencem até quem está com predisposição contrária a você, salvo nas redes brasileiras quando envolve política. Aí não tem fatos. Se os fatos contrariam o que eu penso, dane-se os fatos. Mas quando começar a ter essa movimentação, eu acredito que a gente consiga vencer isso e voltar a ser o que sempre foi uma imagem do brasileiro simpático e não do brasileiro coronavac, do brasileiro coronavírus. Mas tem mais, tem outra história, tem a variante da variante, agora está aparecendo uma variante da Califórnia aqui, rapaz, então digamos que o Brasil já é CD passado, sabe assim, já foi, tem uma variante da variante, vamos nessa. Barão, Carla e audiência, sem querer assustar ninguém, mas aí é estudo de ciência de dados. O que a gente viu com o Covid em 2020, até 2032, 34, 35, em 15 anos, a gente deve ter uma similar. Então, para a gente entender que quando acabar o coronavírus, a gente pode ter exatamente o que a gente vivenciou com o coronavírus em 2020 até 2035, e 2035 está logo ali. Eu não sou infectologista, eu estou falando de ciência de dados, de previsões de dados. Até 2035, provavelmente, teremos algo similar ao que vivenciamos. Então, vamos ter que aprender a viver e tentar ser feliz dentro do que o mundo nos coloca dessa forma. Não é nenhuma frase coach, etc. e tal, mas é tentar lutar pelo melhor do que é possível. Porque teremos, provavelmente, mais uma pandemia e não sou infectologista. Sou uma pessoa que trabalha com ciência de dados e esse tipo de número que a gente vai vendo. Enfim, vamos em frente. Guto, consciência, paciência e muita calma nessa hora. Grande abraço para você, Guto. Até semana que vem. Valeu. Grande abraço. Até semana que vem. Qualquer edição extraordinária. Beijo no coração para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Valeu.